Então, amados, nessa noite eu quero trazer uma mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Quero dividir com a igreja nessa noite, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor na minha tradução aqui, que é a NVI. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem diante disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aleluia. Querido e amado Deus, diante da Tua palavra que foi lida aqui nesta noite, Pai, eu te peço, Espírito Santo, que Tu me use como porta-voz, como arauto da Tua mensagem nessa noite, Senhor. Que essa palavra venha entrar nos nossos corações e nas nossas mentes, Pai. E que nós possamos sair nessa noite daqui diferentes, Pai. Mais próximos de Ti, com mais conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Amém. Amados, eu intitulei a mensagem dessa noite como o caminho da sabedoria. Interessante que às vezes quando a gente vai preparar a mensagem, quem prega aí sabe, a gente fica aflito, ansioso, ainda mais quando a gente está numa rotina de trabalho assim, bem complicada, que nem tem sido a minha já esse início de semana, não tendo muito tempo disponível, e a gente ora, pede a Deus e o Espírito Santo direciona, e a gente fica com aquele frio na barriga. Quando chega aqui no culto, o irmão Preto já começou no início do culto a falar de Salomão, que Deus perguntou para ele que ele podia escolher o que ele quisesse e que Salomão escolheu a sabedoria e já começou a ministrar aqui sobre sabedoria. Naquela hora o Espírito Santo me confirmou, me confortou meu coração, já estava direcionando todo o culto, eu não falei com o irmão Preto, né, mas o Espírito Santo falou comigo, falou com ele também. Então já começou desde o início ali, já confirmou no meu coração que a palavra dessa noite é sobre sabedoria, assim como o texto que foi lido aqui. Eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias antes de nós continuarmos aqui e voltarmos para o texto bíblico. A primeira delas é a seguinte, amados: nós vivemos em tempos onde muitos querem ser sábios, querem servir de fonte de sabedoria e influência. Nós vivemos a geração da informática, a geração chamada da geração 4.0, né, da quarta revolução industrial, das tecnologias das informações, né, aonde hoje nós temos acesso, e eu não estou dizendo que isso é ruim, é apenas uma constatação, pode ser bom, pode ser ruim, através da internet, das redes sociais, né, de todos esses recursos que nós temos aí, de se conectar. O mundo hoje ele é conectado. A gente chama isso de um processo de globalização e mundialização. Então as pessoas têm acesso ao mundo inteiro, né, na palma das suas mãos, literalmente, ali com um aparelho, né, um telefone, um computador, enfim. E hoje a gente vê com esse acesso, essa divulgação, o que há pouco tempo atrás não se via, né? Muitas pessoas que antes estavam aí até no anonimato ou sem oportunidades, têm chance de aparecer. Então nós vemos muitas pessoas, inclusive hoje tem os digital influencer, né? Pessoas que estão nas redes sociais influenciando milhares e milhões de vidas. Lá nas redes sociais tem milhões e milhares e centenas de milhares de seguidores. E o interessante é que essas pessoas que são influenciadores, eles têm uma característica em comum.
eles querem passar uma sabedoria. Cada um nessa área, um é influenciador na música, outro é influenciador na filosofia, o outro, em outras áreas, na política, nos esportes, enfim. Independente da área, as pessoas querem ser influenciadoras, elas querem ser reconhecidas, elas querem demonstrar uma sabedoria dentro daquela área que elas se propõem a influenciar. Então isso é um fato que nós constatamos no século XXI, na nossa realidade. Segunda consideração aqui, essa passagem bíblica nos ensina que existem duas fontes de sabedoria, a que provém de Deus e a que vem da soberba humana. É o que o texto aqui fala, é o que Tiago, é o que a palavra de Deus nos ensina. A sabedoria, ela tem duas fontes, ela não tem uma única fonte. Segundo a palavra que foi lida aqui, ou ela vem de Deus, ou ela vem da soberba humana, e ela é, como a palavra aqui mesmo fala, ela é até demoníaca. Então nós temos a sabedoria divina e a sabedoria demoníaca, a sabedoria influenciada pela soberba humana e a sabedoria influenciada pelo poder de Deus. E é sobre isso que eu quero trazer agora, a gente rever o texto aqui e aprender com a palavra de Deus de como nós obtermos, como nós absorvemos essa sabedoria divina. É essa que nós queremos, é essa que eu quero para a minha vida. É essa que eu quero que vocês desenvolvam na vida de vocês. Vamos voltar aqui então, amados, no capítulo 13, versículo 13. Agora eu vou fazendo uma leitura aqui, sequencial do texto. Vamos ler o versículo 13 e analisar esse trecho da palavra. Que diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Vamos lá. Primeira consideração aqui, amados. Tiago inicia com uma pequena pergunta retórica. Pergunta retórica é uma ferramenta da gramática, uma ferramenta que nós temos da linguística, que é fazer uma pergunta não esperando que a pessoa vá responder, mas fazer uma pergunta como uma provocação e já trazer a resposta, uma forma de questionar e já responder, para fazer pensar, para fazer refletir. Então ele começa com uma pergunta retórica, que é essa: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele lança essa pergunta nesse texto. Quem é sábio? Quem tem entendimento entre vocês? Não esperando que o leitor responda numa carta, não. O entendimento é esse, ele mesmo já responde. Então, com essa pergunta retórica, ele começa já indagando: quem é que é sábio? Quem é que se julga sábio? Quem é que diz que tem entendimento entre vocês? Então ele continua, ele logo responde, vinculando a boa sabedoria às práticas de boas obras realizadas humildemente. Então ele vai dizer: quem é sábio tem que demonstrar essa sabedoria através de obras, mas não simplesmente obras, boas obras. E não simplesmente boas obras, mas boas obras demonstradas humildemente. O que Tiago está querendo dizer aqui? Se você é um influenciador, se você é alguém dotado de sabedoria e que vai transmitir essa sabedoria na igreja, para outras pessoas, na família, seja onde for, glória a Deus, aleluia. Mas que isso seja seguido de obras. Sabe aquela história, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço? É totalmente, esse dito popular aí, é totalmente contrário ao que Tiago está escrevendo aqui, o que a palavra de Deus nos ensina. Faça o que eu digo, porque eu faço o que eu digo, aí sim. Então não adianta apenas eu vir aqui querer ensinar vocês, querer fazer uma ministração, falar de muitas coisas, trazer uma fala, um texto elaborado, e eu não praticar obras que condizem com aquilo que eu estou pregando. E outra, então essa é a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina, que a sabedoria tem que vir seguida de boas obras, não apenas de obras, mas de boas obras. E feitas humildemente. Para quê? Para que a soberba não suba para a nossa mente. É uma coisa que desde a minha conversão, amados, desde a minha conversão, uma coisa que eu sempre pedi para Deus, eu sempre senti de Deus que Deus ia me usar na área do ensino na igreja, que ia me agraciar com o dom do ensino, o dom de mestre, até porque eu já era professor formado, tinha faculdade, tudo, quando eu me converti, e já era a minha profissão, sou professor. Então,
eu creio que Deus, eu acreditava que Deus ia usar esse talento natural que eu já tinha. Mas eu sempre orei a Deus para ter o dom de conhecimento da palavra, o dom de sabedoria da palavra, o dom da fé, o dom do ensino. Mas eu sempre pedi para Deus que nunca a soberba entrasse no meu coração. Que se algum dia eu não fizesse com humildade, eu não desse aula com humildade, eu não pregasse com humildade, eu não tratasse os irmãos e as irmãs com humildade, que Deus, sei lá, quebrasse a minha perna, me tirasse do altar, desse um jeito de me tirar da sala de aula, enfim, que Ele pegasse pesado comigo se fosse preciso, porque a gente tem que fazer com humildade. A sabedoria, adquirir conhecimento e sabedoria é muito bom. Verdade. Poder transmitir é muito bom. Mas tem quanta gente, a gente vê, que eu vou voltar aqui no exemplo, quanta gente que virou os digital influencer, mas o nariz está lá, ó, pegando no teto. E inclusive em todas as áreas, inclusive no meio evangélico, no meio cristão. Pessoas que Deus levanta, que buscam conhecimento, sabedoria, mas os pezinhos saem do chão. Falta humildade. Verdade. Então a gente tem que ter sabedoria seguida de boas obras e ser praticada com humildade, humildemente. Aleluia. Vamos continuar aqui então, amados. Essa é a primeira lição já neste primeiro versículo. Versos 14 a 16 diz assim a palavra do Senhor. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é confusão e toda espécie de males. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Nessa sessão, Tiago ele censura a origem da sabedoria que provém das fontes erradas, com a intenção da inveja e ambição egoísta. Então, primeiro ponto aqui, Tiago, a palavra de Deus, está censurando a sabedoria que vem das fontes erradas, a sabedoria que vem da inveja, a sabedoria que vem da ambição egoísta. Quantas pessoas que hoje são influenciadores, são pessoas seguidas, adoradas, veneradas, idolatradas, mas que você vai ver que a intenção é invejosa. A intenção é que viu alguém ser e quer ser igual àquela pessoa, até certo ponto, né? A ambição de nós crescermos na vida, de nós prosperarmos, se ela vinha acompanhada de humildade, se ela vinha acompanhada, né, nós projetarmos a nossa vida, ter planos, não tem problema nisso em si. A questão é quando é uma ambição egoísta. A questão é quando é que você vai fazer algo por inveja, né? A pessoa lá está fazendo, está se promovendo, está sendo um influenciador. Ah, o cara é sábio, eu tenho inveja dele, eu quero ser melhor do que ele. O problema é a motivação. A inveja ela é demoníaca. A inveja ela não vem de Deus, é um sentimento que não é da vontade de Deus. A ambição egoísta, muito boa a tradução aqui da NVI, que não traz apenas ambição egoísta, porque tem a ambição, como eu falei, de a gente crescer na vida, prosperar, não tem problema nisso. Se a gente colocar na vontade de Deus, na presença de Deus, nós temos uma ambição de prosperar. Mas aqui é a ambição egoísta, aquela ambição do que eu quero ter, porque eu estou querendo acumular tesouros na terra. E o que Jesus fala lá? Não acumuleis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem come, mas acumuleis tesouro no céu, aonde o ladrão, a traça, a ferrugem, nada disso vai poder destruir. Glória a Deus. Então, olha as diferenças. A ambição, Jesus incentiva a ambição das coisas celestiais e censura aqueles que acumulam e tesouram, né? Que vão ter um celeiro cheio guardado, aí morre. E serviu para quê aquilo? Para nada. Então essa ambição egoísta, por ter, eu quero ter o melhor carro, porque eu quero ter um carro, eu tenho que ter um melhor carro, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, por uma ambição, por uma inveja de que alguém que tem, por uma ambição desmedida, o ter por ter, para se satisfazer, para uma satisfação pessoal. Isso é censurado. Buscar sabedoria para buscar que a raiz sejam essas coisas
a pessoa buscar conhecimento, sabedoria para usar dessa forma, a palavra de Deus está censurando, amados. Não é isso. Próximo aqui ainda. Muitas pessoas atualmente se consideram e são consideradas sábias, mas a motivação do conhecimento e sabedoria aos olhos de Deus não é a mesma visão humana de sabedoria e conhecimento. Tem muita gente querendo buscar conhecimento, ser sábio, mas está buscando e achando aos olhos dos homens. Quanta gente hoje parece sábio, é considerado sábio, que tem conhecimento, que influencia, como eu disse aqui, muitas pessoas, e as pessoas aplaudem, as pessoas acham o máximo, e as pessoas estão em busca de um reconhecimento do homem, estão em reconhecimento de aplausos, estão em busca de plateia, estão em busca de satisfazer o seu ego, e elas conseguem isso, porque elas, quando buscam isso e alcançam esse objetivo, elas estão alcançando isso. Estou falando em uma questão mega, mas pode ser dentro de um círculo, na sua família, no seu trabalho, até dentro da igreja. Pessoas que querem aparecer, que querem ser reconhecidas, mas a motivação dela, o que importa para ela é o que as pessoas estão pensando dela, se aquilo que ela está querendo demonstrar de sabedoria, de conhecimento, está sendo reconhecido pelas pessoas. Aos olhos de Deus, não é isso. Deus é o que sonda os corações e as mentes. Para Deus, a sabedoria que Deus busca em nós, a sabedoria que Deus quer, e Ele quer que nós sejamos sábios, é a sabedoria divina, é a sabedoria regada pela palavra de Deus, é a sabedoria que está em consonância com os ensinos bíblicos, é a sabedoria divina. Os homens podem se achar reconhecidos, sábios aos olhos dos homens, mas o que importa para Deus não é o olhar humano, porque o olhar humano é falho, é pecaminoso, erra, faz maus julgamentos, mas Deus não faz maus julgamentos. Deus espera que nós sejamos sábios, que tenhamos conhecimento e que Ele reconheça isso e que Ele nos abençoe com isso. Então nós não devemos buscar reconhecimento das nossas ações, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria nos seres humanos, muito embora não há problema nisso, mas a motivação não deve ser essa. A motivação deve ser sábio aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça se semeia em paz para os pacificadores. Vamos lá, Tiago conclui, a palavra de Deus conclui esse trecho aqui. Na conclusão do tema, Tiago retoma o que ele escreveu lá no verso 13. Veja que ele começa falando uma coisa boa, faz uma pausa, começa a fazer críticas, né, à sabedoria equivocada e conclui de novo, ele volta, retoma o que ele começou lá no versículo 13. Então ele retoma o que escreveu no verso 13, lembrando novamente que a sabedoria que vem de Deus é seguida de obras com humildade. E ele acrescenta algumas coisas. Ele vai falar que ela tem que vir seguida de pureza, paz, amor, compreensão e misericórdia. Então olha quantas coisas ele vai acrescentar, retomando o que ele começou lá no início, no verso 13. Ele vai dizer que a sabedoria ela tem que de novo, vir acompanhada de boas obras, de humildade. Mas a sabedoria ela tem que ser demonstrada com pureza. Nós temos que ser puro quando a gente tem que demonstrar a nossa sabedoria. Nós não podemos ser maliciosos. Nós não podemos querer ter sabedoria para demonstrar com malícia. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos ser pessoas de paz. Não só pessoa que entra e diz, a paz do Senhor, mas ser pessoas de paz. Não apenas saudar os outros com a paz, porque Deus é um Deus de paz. E aqui algo que é fundamental, quando a palavra diz aqui amável, está ligando ao amor, né? Jesus mesmo disse, Jesus falou, Paulo falou,
Está escrito na palavra de Deus que toda a lei se resume em 2 mandamentos. Quando eles discutiam sobre a lei mosaica lá, poderia ser resumido em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que esses 2 mandamentos têm em comum? Um amar a Deus, outro amar o próximo. Amar e amar. Amar a Deus, amar ao próximo. O amor é o elo. O amor é o cumprimento do Novo Testamento, da Nova Aliança. O amor é a chave hermenêutica, a chave de interpretação do Novo Testamento. Mas é o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus. Então, assim como todas as outras coisas que nós façamos na nossa vida tem que ser feito com amor, a sabedoria deve ser demonstrada com amor, deve ser transmitida com amor, porque se faltar amor, faltou tudo. Faltou tudo, está fora da palavra de Deus. Tudo que a gente faz na nossa vida, no trabalho, nos relacionamentos familiares, profissionais, na igreja, enfim, em todas as áreas da sociedade, tem que ser com amor. Porque se não for com amor, não é da vontade de Deus. Então, nós temos que exercer a nossa sabedoria com amor, com compreensão e misericórdia. Compreensão é até a sabedoria de transmitir algo e saber que tem pessoas que vão absorver melhor, outras menos. Tem pessoas que levam um tempo maior para entender certas coisas no processo, na caminhada cristã, que às vezes caem, às vezes se levantam, às vezes cai de novo, se levanta, às vezes não entende direito, e outras que vão pegar de uma forma mais prática, mais fácil e conseguir caminhar. Compreender, ter sabedoria para compreender, é saber que cada um de nós somos seres individuais, únicos. E cada um tem um tempo, e cada um tem um processo, tem uma caminhada. E sabedoria é entender e compreender as pessoas. Que a mesma regra não pode ser aplicada exatamente para 2 pessoas diferentes. Que é o princípio, a doutrina, o princípio é um, mas o processo para cada um é diferente. E nós temos que saber, ter a sabedoria de entender o marido, a mulher, os filhos, os irmãos da igreja, os colegas de trabalho, e saber ter compreensão. E a misericórdia, que é muito importante. A gente tem que ter compaixão, misericórdia. A gente tem que ter um olhar de amor e de compreensão e de misericórdia. Saber que, por mais que às vezes a gente possa fazer alguma coisa que não seja bem-vinda, não seja bem recebida, que a gente possa até ser ofendido, a gente tem que exercer a misericórdia. Porque Deus é um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz lá nos Salmos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia. Sobre a vida de todos nós. Deus é um Deus de misericórdia, Se renova a esperança de nós termos uma nova oportunidade. Amados, ele encerra então ressaltando que o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores, que buscam utilizar a sabedoria divina para o bem, segundo a vontade de Deus. Então tudo isso que eu falei aqui, e a conclusão aqui de Tiago, é que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então nós aprendemos o quê? Que essa sabedoria divina, ela vem para pacificar, para trazer paz entre os pacificadores. Trazer paz, chamando mais pessoas para serem pacificadores. E nós vivemos um mundo que na história da humanidade sempre esteve em guerras, se a gente parar para pensar. Horas maiores, horas menores. Eu sou historiador, professor de história. Dou aula sobre guerra o ano inteiro. Em todo o período da história, seja para o sexto, conteúdo do sexto, sétimo, oitavo ou nono ano que eu dou. Uma coisa tem em todos os anos, em todo o currículo da disciplina de história que eu leciono, sempre vai ter guerras. Não teve nenhum período da história da humanidade que eu ensino lá na escola pública, lá no Quintão, aqui na escola em Tramandaí, na Irineu, lá na Bento, que não trate sobre guerras. Então sempre, posso dizer para vocês, eu passo o ano inteiro ensinando e falando de guerras na história da humanidade. E o mundo continua em guerra. Então eu, como historiador, posso cravar para vocês aqui, Quem trabalha com isso, como eu, fala de guerra o tempo inteiro, porque a história da humanidade é a história das guerras, dos conflitos. E olha que lindo que Tiago escreve, O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
Nós somos chamados a ser pacificadores. A vontade de Deus não é um mundo em guerra, é um mundo de paz. A vontade de Deus é que a palavra dele seja propagada pelo mundo. E não é pela estrutura dos governos, dos presidentes, dos governantes. Não é por aí que Deus espera que as coisas mudem. Deus espera que as coisas mudem de baixo para cima, não de cima para baixo, no que diz respeito ao governo. Nós não devemos depositar nossa esperança nas mãos de um salvador da pátria, ou salvadores da pátria, achando que uma pessoa vai resolver o problema de uma nação brasileira, ou de outro país, ou do mundo. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor e acreditar que quanto mais pessoas se convertem, aprendem uma palavra como essa, se pacificam e são contra a guerra, a sociedade como um todo vai mudar. Quanto mais pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo, mais pacificadores nós vamos ter, se forem verdadeiros cristãos. Verdade. E quanto mais verdadeiros cristãos na sociedade, mais as estruturas da sociedade vão mudar. Melhor as leis vão ser votadas e aprovadas. Daqui a pouco vai subir governantes que vão ter que atender aquele público que não para de crescer, e a gente tem exemplos disso na história da humanidade. Então traz a paz, mas é a paz de baixo para cima. É a paz que não está calcada numa pessoa, num partido, numa corrente política, mas na palavra de Deus, que nos chama para ser pacificadores. Aleluia. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui. 2 pontos para nós trazer algumas afirmações, de formas mais enfáticas sobre tudo que foi falado aqui nessa noite. Primeiro, o conhecimento é algo muito importante na construção do ser humano. Devemos estudar o máximo possível nas diversas áreas possíveis. Veja bem, conhecimento só se adquire através do estudo, da prática e da experiência. Ninguém adquire conhecimento, deita, pega um livro, tem até uma imagenzinha que eu acho legal de conhecimento. Pega um livro, corta a cabeça aqui e enfia o livro lá dentro. Vou enfiar o conhecimento aqui. Não, como é que a gente vai ter conhecimento da palavra? Abrindo a cabeça e enfiando uma Bíblia lá dentro? Não, lendo, estudando, buscando. E eu estou falando aqui de conhecimento geral. E Deus nos incentiva na palavra de ter um conhecimento geral. Quantos bons profissionais tem em todas as áreas que são cristãos? Então tem o conhecimento, nós temos que buscar conhecimento em todas as áreas da vida. Quanto mais áreas da vida a gente buscar, e algumas específicas, pela questão profissional, pela questão de ser um obreiro na igreja, na área da teologia, ou um profissional na sua área, conhecimento é muito importante, amados. Em nenhum momento a palavra de Deus diz para a gente não buscar o conhecimento, pelo contrário, incentiva a buscar. Conhecimento só se adquire através de busca, de estudo, de prática, de exercício. Conhecimento não cai do céu. Conhecimento não cai do céu. Deus não vai te dar um conhecimento sem tu buscar. Tu vai ter que buscar. A palavra, a gente acredita na revelação da palavra. Eu acredito que a palavra é revelada. Mas a palavra não é revelada assim, eu vou abrir aqui, vou ler um meio versículo ali e está revelado para mim. Não. É conhecimento, é estudo, é busca. E aí o Espírito Santo vai te revelando. Quando tu leva a sério, ele também vai te levar a sério. Então assim, amados, busquem o conhecimento. Porque a sabedoria está atrelada ao conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento para buscar ter uma sabedoria. Segundo ponto aqui. Então, já que conhecimento é muito importante, buscar o conhecimento. Devemos buscar a sabedoria em Deus, para poder colocar em prática os conhecimentos que adquirimos. Estudar a sua palavra e orar, pedindo sabedoria divina, com a qual podemos ser edificados e edificar a vida dos outros. Irmão Marco, talvez alguém possa dizer, mas eu não estudei, eu não fiz uma faculdade, eu não tenho tanto um estudo assim profissional, técnico, acadêmico. Às vezes tem pessoas que são até semi-analfabetas ou até analfabetas, então eu não posso ter sabedoria? Não, pode ter sim, pode ter sim. Como eu disse, o estudo é imprescindível, por isso que primeiro eu falei do estudo. Ele é imprescindível, a gente tem que estudar, tem que buscar. Mas sabedoria, e aqui eu estou falando agora de não sabedoria humana, mas a sabedoria que foi pregada aqui, a sabedoria a gente tem que buscar em Deus. Através dessa sabedoria divina, nós temos que buscar na palavra de Deus. Aleluia.
Deus, meditando na palavra de Deus e orando para que Deus nos dê sabedoria, para entender a palavra e para entender a vontade de Deus. Irmão Marco, de onde é que tu tirou isso? Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, o próprio escritor na mesma carta. Tiago 1:5 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Glória a Deus. Aqui é a chave. Quer ter sabedoria divina? Está escrito aqui na mesma carta, na introdução da carta. Peça a Deus. Está escrito aqui, amados, né? Se alguém tem falta de sabedoria, não precisa morrer sem ter sabedoria. Ore. O que é pedir a Deus? É orar. Como é que a gente pede as coisas para Deus? Orando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ter um particular com Deus, que o teu Pai que está nos céus vai te ouvir e vai te dar sabedoria. Está aqui na palavra, e essa sabedoria que Deus te dá é sabedoria divina. Então estude a palavra de Deus. Quer que essa palavra seja verdadeira na tua vida? 2 conselhos principais, além do conhecimento que eu já falei que é importante, geral, em todas as áreas. Estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aprenda com a palavra de Deus e ore e peça sabedoria a Deus, que a palavra de Deus, eu quero encerrar aqui de novo lendo. Peça a Deus que a todos, está escrito aqui, aos mestres, só aos mestres, só aos presbíteros, só aos pastores, só aos obreiros, não, a todos os cristãos, todos, e é todos dar livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Então Deus está ansiando para que nós peçamos para Ele sabedoria, porque Ele quer nos dar para todos. A sabedoria divina é para todos, é acessível a todos. Peça para Deus, Ele quer dar para cada um de nós, e Ele dá livremente, de boa vontade. Aleluia. Então ninguém pode sair aqui dessa noite dizendo que eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Não. Deus tem uma sabedoria divina para todos nós, amados, independente da sua idade, do seu nível de instrução, da sua formação, daquilo que você buscou no ensino formal, no ensino acadêmico. Deus, Ele nos agracia com a sabedoria divina. Amém? Amém. Quero orar e encerrar então a minha mensagem nessa noite. Querido e amado Deus, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor nos reuniu, nos permitiu nos reunir aqui nessa noite, nessa igreja, e podemos aqui nessa noite cantar louvores, te adorar, Senhor, contribuir, Pai. E neste momento eu peço, Deus, que essa mensagem que foi ministrada, Senhor, ela entre na mente e nos corações de cada um de nós, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, a buscar o conhecimento, a estudar mais, a buscar mais conhecimento divino e também das coisas da vida, do conhecimento geral. E que cada um de nós saiamos aqui nessa noite, Pai, sabendo que se nós precisamos e devemos buscar sabedoria, que em oração, Senhor, nós peçamos a sabedoria para Ti, Deus, e que Tu derrames sobre nós a sabedoria divina que vai nos ajudar no nosso modo de agir, no nosso modo de viver e de se comportar nessa terra, Senhor, para que a nossa vida seja edificada, para que a vida da igreja seja edificada e para a vida das pessoas que vivem ao nosso redor seja edificada pela sabedoria divina que o Senhor nos concede. É que eu te presto e te agradeço em nome de Jesus.